Olá pessoal, nessa aula vamos falar sobre mais um algoritmo de ordenação e dessa vez é o Selection Sort. Bom, o Selection Sort, como é que ele pensa? Como é que é a ideia dele? Bom, ele divide o vetor em duas partes, uma ordenada que começa vazia, porque a gente ainda não ordenou nada, e uma não ordenada. E qual é a sua lógica? A cada passo ele encontra o menor elemento da parte que não está ordenada. Então depois ele troca esse menor elemento com o primeiro elemento da parte não ordenada. Isso aumenta a parte ordenada em um elemento, até que todo o vetor esteja ordenado. É como se você organizasse as cartas de um baralho na mão. Você sempre procura a menor das cartas e coloca ela no começo. Agora eu vou fazer uma demonstração visual de como esse algoritmo funciona para poder ficar mais clara a ideia dele. Bom, a gente está aqui no visual para poder ter uma visualização mais clara de como funciona o algoritmo. A gente tem aqui um array que está desordenado e a gente vai aplicar o selection sort para poder ordenar ele. A gente começa pelo primeiro valor e vamos procurando qual o valor, a partir dele, é o menor. No momento é o 4, e a gente vai verificando e salvando o índice desse valor. Ao final, a gente move ele para o começo. Essa parte está aqui ordenada, porque ele é o menor valor de todo o array e ele está no começo. E o processo vai se repetindo. O próximo menor valor é o 8, e ele vai para a segunda posição. Aos poucos, a gente vai criando aqui no nosso array uma metade que está totalmente ordenada e outra que está desordenada. Repetindo o processo e sempre encontrando o menor valor, o nosso array aos poucos vai ficando ordenado. A gente continua dessa forma até que todo o array seja ordenado. Bom, agora que deu para entender melhor como esse processo é feito, a gente vai partir para o código e aplicar o selection sort. Bom, a gente começa aqui com um exemplo básico de main para inicializar o nosso algoritmo, em que a gente cria um array, a gente pega o tamanho dele, printa o array original para a gente verificar como ele estava no começo, aplica o selection sort nesse array, passando para ele o array e o seu tamanho, e a gente depois printa o array ordenado após o processo. Então vamos começar aqui definindo a nossa primeira função, que é o nosso selection sort. Então a gente vai void selection sort e a gente está passando para ele um array de inteiros e um inteiro que é o tamanho desse array. Agora a gente vai criar o nosso for que vai percorrer o nosso array desde o primeiro elemento até o n-2. E por que isso? Porque o último elemento já que vai sobrar já vai ser ordenado, porque ele é o maior elemento. Ele meio que vai sobrar ali e por consequência ele vai já estar ordenado no seu lugar. Então a gente não precisa chegar até ele. Bom, e dentro do nosso for a gente vai criar uma variável que vai armazenar o índice do menor valor que a gente encontrou até agora. E a gente vai começar do i, lá do começo, fazendo a verificação, assim como vocês viram lá no visual, a demonstração visual. Aqui dentro a gente vai criar outro laço for que vai percorrer desde o próximo elemento até o final do array. Basicamente, essa é a parte do algoritmo que vai percorrer a parte não ordenada do nosso array. A gente já salvou aqui a parte ordenada, que é a partir do i até o i, e a parte não ordenada é o que a gente vai percorrer buscando o menor índice e vamos salvar ele. Ou seja, a gente vai verificar aqui se o valor atual for menor que o valor menor valor que a gente encontrou até agora, então o valor atual, o menor valor que a gente encontrou até agora é o valor atual. Então a gente vai salvar o índice dele em mínimo index. Uma pequena correção, é isso aqui, vou colocar no lugar. Bom, após esse processo em que a gente achou o menor índice, a gente percorreu a parte que não estava ordenada e achou, no caso, o índice do menor elemento, o que a gente vai fazer? Se a gente achou esse menor elemento, a gente vai colocar ele na posição, na última posição atual do array que está ordenado. Bom, quando a gente encontra o menor elemento desse vetor não ordenado, o que a gente vai fazer é usar uma função auxiliar, a trocar, para trocar os valores de lugar. A gente então passa
o array, o menor valor que a gente encontrou e a posição i. A gente vai trocar de lugar, passando o menor valor para a parte ordenada do nosso array. E agora o que falta é apenas definir a nossa função de troca, que já é uma função conhecida, que a gente usa em outros algoritmos, como quicksort, bubble sort. E a gente aqui usa ponteiros para um valor A e um valor B que a gente vai trocar. Então a gente cria uma variável temporária que recebe o valor de A. Então A recebe o valor de B e B recebe o valor que estava armazenado na variável temporária. Com isso, o nosso algoritmo está pronto. A gente já consegue ordenar o nosso array, o nosso vetor, fazendo aquele processo de dividir um array em uma parte ordenada e não ordenada, e ali procurando o menor valor na parte não ordenada. E a gente pode ver se ele está funcionando agora com os testes. Vou abrir a pastinha que está o nosso código, rodar ele. E a gente pode ver que o nosso array original, que começava com 10, 7, 8, 9, 1 e 5, agora está ordenado em 1, 5, 7, 8, 9 e 10, provando a eficiência e funcionalidade desse algoritmo. Bom, agora falando sobre a complexidade do algoritmo, ele é O de n quadrado tanto no pior quanto no melhor caso, porque em ambos os casos, mesmo que o vetor já esteja ordenado, a gente ainda vai acabar percorrendo posição por posição para tentar fazer aquele processo. O espaço é O de 1, pois é um algoritmo in place e ele não usa espaço extra significativo, a gente só sai percorrendo o vetor. Ele não é estável, pois a ordem relativa dos elementos iguais pode ser alterada sim durante o processo de ordenação. Seu uso ele é útil para listas pequenas ou quando a memória é limitada, pois não requer espaço extra significativo. Então, ele não tem um uso tão amplo, mas para casos específicos ele pode brilhar e ter sua utilidade. E algo importante é que o Selection Sort é um algoritmo simples e fácil de entender, mas não é eficiente para grandes conjuntos de dados. Bom, com isso a gente finaliza aqui a nossa visão sobre o algoritmo, entender o seu funcionamento, ver como ele funciona na prática, tanto em código quanto visualmente. E espero que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Agradeço a todos pela atenção e até a próxima aula.